Deu certo? Que a gente vai trabalhar em torno daquele arquivo hoje, né? Quem tem impressora em casa e conseguir imprimir, acaba sendo mais fácil, porque aí vai escrevendo, né? Conforme a gente vai fazendo. Agora, aqueles que não têm, eu acho que a maioria não deve ter impressora em casa, a gente vai tentar utilizar o PowerPoint como uma forma de fazer o preenchimento, né? Agora, quem está no celular vai acompanhar aí a aula bonitinho. Daí fica difícil, né, mexer no celular, né? O celular já é pequeno por si só, acho que aí acaba sendo mais complexo, mas nada impede de você pegar uma folha, né, e tentar rabiscar do lado da tabela ali, só para ir praticando. A ideia principal de hoje é meio que colocar um pouco em prática aquilo que a gente viu na última aula, né? Mas antes da gente chegar nisso, a gente tem os famosos recados básicos. Eu acho que o Massari comentou comigo que ele ia liberar os feedbacks dos exercícios para vocês. Vocês chegaram a ver esses feedbacks das unidades 1 e 2? Não, não chegaram a ver? De- Eu acho que é na própria plataforma, né? Porque como eu não tenho acesso do aluno, eu não sei como é que fica na parte do aluno isso, né? No próprio desafio aparece, né? Ah, então tá aparecendo. Menos mal. Minha preocupação é que a gente faz o negócio e depois não aparece para vocês. Ah, entendi. Legal, então. Mesma coisa dos testes. As respostas dos testes. Né? Ah, perfeito, então. Outra coisa, então. Como teve essa prorrogação, né? Essa extensão do afastamento, estava conversando agora há pouco com a Jéssica, que foi a primeira a entrar na sala. É, Aquela previsão que existia, por exemplo, de voltar após o feriado do dia 21, ela meio que não existe mais, né? Então, esses 15 dias a mais que vão existir provavelmente vão fazer com que o mês de abril inteiro a gente permaneça com as aulas online. Então, faz importante que vocês deem uma olhada lá nas unidades, né, de aprendizagem, vão lá fazendo os testes, os desafios bonitinho, tirando as dúvidas que existem, que surjam, e a gente continua com as aulas online, né? E de modo que a gente começa já nessa semana a fazer as aulas de acordo com o horário que seria da aula presencial. Então vocês podem ver que hoje na turma de vocês só vai estar a turma de vocês mesmo, que é o pessoal da manhã. O pessoal da noite eu vou fazer a aula deles na quinta-feira só, né? Então a gente começa a dividir um pouco mais o povo. É claro que caso surja um problema ou outro e a pessoa não consiga assistir a aula de manhã, essa aula está sendo gravada e ele consegue ver depois na plataforma o que foi discutido, o que foi resolvido. Mas se mesmo assim essa pessoa quiser assistir a aula realmente, ela tem que mandar um e-mail para mim bonitinho para daí eu incluir o e-mail dela na turma da noite, nos convites da noite que vão ser enviados mais próximo na quarta-feira, propriamente dizendo. Beleza? Então, feito isso, deixa eu só abrir aqui como a gente terminou a aula passada. Deixa eu ver se eu acho agora o slide aqui, cara do céu, subiu. Slide qualidade de vida. Slide de priorização, tá aqui, bonitinho. Desculpe. Então vamos lá. Vocês estão lembrados desse slide aqui da última aula? Quer ver? Já vai abrir para vocês aí. Em que a gente já viu a questão da divisão,
do nosso macrociclo, do período que a gente tem para trabalho, em um período de preparação, um período de competição, um período de transição, que o período de preparação vai ser dividido em duas fases, uma fase de base, uma fase específica, que o período de competição ele vai ter uma fase competitiva e a transição uma fase de transição. E que daí, depois disso, você entra com a introdução dos mesociclos, né? A incorporação, o básico, o estabilizador, o controle, o pré-competitivo, o mesociclo de competição e o mesociclo de transição, né? Então, tudo isso ainda está dentro daquilo que a gente entende como sendo o planejamento. Então, a gente vai ter que levar em consideração os objetivos, o tempo, a frequência, tudo o que envolve um processo de preparação do indivíduo para uma competição, beleza? Então, eu mandei para vocês uma tabela, né? Uma tabela que a gente vai meio que passar a utilizar ela como sendo a nossa fiel companheira durante todo o processo agora de desenvolvimento de uma periodização, do processo de planejamento, né? Então, a gente tem aqui, ó, a hora que a gente aumenta um pouquinho ela, no canto, a distribuição vai, o que seria o macrociclo, o período, né? A fase, os meses, número da semana, a semana, mesociclo, microciclo e rendimento. Então, a gente vai começar a fazer a nossa tabela de baixo para cima. Então, uma coisa que ontem, a hora que eu comecei a mexer nessa tabela e eu comecei a acertar as datas aqui, e aí que eu fui perceber que esse ano ele acaba sendo diferente em tudo, né? Ele acaba trazendo não só essa questão do afastamento, a questão das aulas online, muitas novidades, ele acaba trazendo para a gente também o que? A existência de um dia a mais em fevereiro, que faz com que o nosso ano tenha, ao invés de 52, 53 semanas. Ou seja, eu tive que mexer na tabela aqui também para conseguir incluir uma semana a mais no ano, pois esse ano ele acaba sendo bissexto, beleza? Então, vamos fazer a nossa tabela e qual que seria a nossa primeira etapa, né, na hora de definir o que vocês acham que acaba sendo essencial na hora que eu vou começar o meu planejamento. O que eu devo levar em consideração primeiro? O objetivo, ele acaba sendo importante, exato. O que mais? O tempo, né? O tempo que você tem disponível para trabalho. Para fins nossos de exercício, vamos pegar e utilizar aqui um período que vai levar em consideração a nossa segunda semana do ano, vai. Porque assim, ninguém vai começar a treinar na primeira semana do ano, né? Acabou tendo a passagem no dia 30, 31, vou começar a treinar já. Então, a nossa primeira semana aqui, a gente deixa ela fora. Vamos começar aqui então a partir da semana 2. O que você tem que fazer aí nessa semana 2? Você faz um risco aqui, né, um traço, já meio que delimitando ela. Então, ali você vai ter o início do que é a sua periodização. E ela vai até quando? Até quando vocês acham que seria um prazo interessante, um tempo interessante de treino? Vamos jogar lá para o final do ano, vai. Bom, Natal, Ano Novo, ninguém vai fazer nada, hein? Ou vai? A não ser que o Adriano vá correr a São Silvestre, né? E o Adriano, ele usa o computador, acho que da esposa, daí aparece pra mim aqui a Adriana. Fica um negócio estranho, tipo nome de guerra, né? Ó,
Então vamos imaginar assim, vai, começou lá na semana, no início da semana 3 esse meu período, e eu vou até a semana 50, beleza? Vamos lá, até a semana 50. Então na hora que eu chego lá no final da semana 50, eu coloco um novo traço aqui, delimitando. Esse traço meu ficou meio torto. Acontece, coisas da vida, cara. Não tem jeito, não tem jeito. Então, aqui eu acabo tendo o quê? O meu período, certo? O quanto eu tenho de tempo para trabalhar. Então, é esse tempo que eu tenho, eu vou chamar aqui de macrociclo um, ou macrociclo único, ou macrociclo principal, né? Você dá o nome que você quiser aí pro seu macrociclo, né? E aí você põe aqui, macrociclo um. E por que eu coloco macrociclo um? Porque vai, imagine o seguinte, eu coloquei aqui o início de treino em janeiro, e aí tem uma competição em junho, início de julho, e daí uma outra competição lá em dezembro. Então eu posso dividir isso aqui em dois e colocar macrociclo um e macrociclo 2. Eu trabalho, por exemplo, dois períodos competitivos, certo? Então, já tenho o meu tempo de trabalho. O que acaba sendo importante na sequência, né? O que é essencial saber, e o Adriano falou, tem que saber qual que é o objetivo da pessoa, né? E assim, o objetivo ele está relacionado à participação em algum evento ou alcançar alguma meta, correto? E essa meta, tudo indica que ela está próxima lá à semana 50, correto? Então, vamos imaginar o seguinte, que a nossa meta, ela está ali, vamos ver, o objetivo está baseado em que data ali? Vai, vamos lá, falem para mim uma data ali dentro da semana 50 que vocês acham que o objetivo vai estar incluso, né? Uma coisa que eu quero só comentar com vocês é essa questão do número de semana e as semanas em si. A semana ela vai estar sempre baseada na segunda-feira, a primeira data. Então esse número de cima que surge aqui é a segunda e o número de baixo o domingo, beleza? Então quando a gente pensa na periodização do treinamento, da metodologia que nós estamos trabalhando, ele leva em consideração isso, né? A semana começando na segunda e terminando no domingo. Então você vai ver, às vezes, muitos calendários em que a semana começa no domingo e termina no sábado. Na periodização ela começa na segunda e termina no domingo. Então você pega lá a semana 50, dia 7 é segunda-feira e dia 13 acaba sendo o domingo, beleza? Então vamos imaginar lá que o objetivo é participar de uma corrida. Pode ser? Pode ser corrida ou vocês preferem outra prática? Pode ser. Não, vou imaginar o seguinte: é um iniciante que decidiu correr, não digo uma maratona, mas eu sempre gosto de ter em mente mais ou menos assim: se a pessoa quer correr uma maratona e ela não consegue ter um tempo muito grande de dedicação para treinar, ela precisa de um ano para conseguir ter, vai, a bagagem essencial para ela conseguir cumprir a prova, de modo que ao final dos 42 ela está bem, certo? Ela não vai sentir nenhum tipo de dor, ela vai ter algum incômodo devido ao esforço que ela fez, mas ela vai estar bem, né? Ela não vai estar, igual eu já vi pessoas em final de maratona, não sabia se mancava a perna direita ou se mancava a perna esquerda, porque as duas doíam, né? Se a pessoa sentava, ela não levantava. Então, eu imagino na hora de ir ao banheiro como que devia ser difícil. Então, a ideia é que a pessoa termine bem. Se a pessoa quer correr uma meia maratona,
entre 6 e 8 meses é mais do que suficiente para você conseguir fazer com que ela tenha uma bagagem suficiente para conseguir fazer uma meia maratona. Tanto que o que eu acabo muitas vezes fazendo, a pessoa quer correr uma maratona no final do ano, eu programo para ela no meio do ano uma meia maratona. Então ela vai treinando, no meio do ano ela faz uma meia maratona que vai estar condizente mais ou menos dentro da periodização com o volume de treino que está sendo desenvolvido, e aí conforme vai chegando próximo do final do ano, esse volume vai aumentando com condições suficientes de fazer uma maratona, certo? Mas vamos imaginar aqui que o nosso objetivo aqui, na verdade, ele leva em consideração o Iago, que é jogador de vôlei e nunca correu longas distâncias. Então, ele quer participar de uma corrida de 15 quilômetros, né? É iniciante e o evento será no dia 13, certo? Dia 13 do 12. Então, a gente tem essas informações aqui. É uma prova de 15 quilômetros, é iniciante, o evento é no dia 13. Então, ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não. Isso aí vai surgir na hora que a gente chegar mais lá para o parte dos microciclos, mas principalmente no que diz respeito daí a distribuição desses microciclos de acordo com a frequência da pessoa, né? Então, ele vai treinar 3 vezes na semana. Então, vamos lá, como é que eu vou distribuir a minha semana? O meu microciclo ordinário vai ser então segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, né? Então é isso que eu vou ter que fazer depois lá na frente, né? E nesse momento aqui a frequência ela não vai ter lá uma influência muito grande, né? Mas o que vai ter de essencial aqui é que aqui nesse cantinho aqui onde a gente tem o evento, eu preciso que vocês façam uma marquinha aqui assim, ó. Só separando a semana 50, né? Deixa ela destacadinha aí. E daqui a pouco vocês vão saber o porquê que eu fiz isso, tá? Só separa essa semana aí. Uma outra coisa. Bom, se o evento aqui é na semana 50, né, é uma corrida, é um evento único, vamos separar aqui 4 semanas para aquilo que a gente chama de período de competição. Por que 4 semanas mais a semana da competição? Para a gente trabalhar aspectos que são importantes dentro daquilo que é a característica da prova. Então, aqui que a gente faz, por exemplo, aquilo que eu comentei na última aula do polimento, de você fazer alguns ajustes, né? Um trabalho psicológico também acaba sendo imprescindível aqui nessa última semana. Então, o que eu vou ter aqui dentro desse macrociclo aqui? Eu vou ter aqui nessa semana aquilo que eu chamo de meu período de competição. Certo? Se eu tenho aqui o meu período de competição, o que sobrou aqui? O que vai ser aqui tudo isso que sobrou? Não, recuperação vai estar aqui na frente, aqui, ó. Tudo que... Quer ver? Tudo que vai estar aqui na frente, ó, acaba sendo transição, ó.
Então, aqui eu vou ter minha transição. Aqui eu vou ter transição. Então, tudo que está ali para frente da semana 50 vai ser entendido como transição. Se aqui eu tenho meu período de competição, o que vem antes do meu período de competição? Exatamente. Período preparatório, período de preparação. Então eu tenho aqui todo o meu período de preparação. Então eu já tenho mais ou menos pré-estabelecido o que seriam então o tempo necessário que eu estipulei para preparação e o tempo que eu estipulei de pré-competição e competição, que seria meu período de competição, certo? Então, se a gente for pegar aqui, quantas semanas eu tenho entre a semana 3 e a semana 45 de preparação? Temos 42 semanas então de preparação, correto? Conta aí, confirma pra mim aí, pra não dar cagada. 42 semanas, né? Ó, se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Eita porra! Por que não deu 42? Se a gente pegar aqui, começa na semana 1 ano, vai até a 53 no nosso caso aqui por ser do bissexto. Se eu estou começando na semana 3 e vou até 45, eu eliminei 2 semanas aqui, ó. Então me sobram 43 semanas. Beleza? Essas 43 semanas elas vão dar uma dor de cabeça boa, né? E daqui a pouco vocês vão saber por que acaba sendo uma dor de cabeça boa. Porque eu vou ter que dividir agora esse meu período de preparação. E como que eu divido o meu período de preparação? Como é que vai ser essa divisão desse meu período de preparação? Quantas semanas eu vou estipular para a base e quantas semanas eu vou estipular para a específica? Para a minha fase de base e para a minha fase específica. Sim, aí que está o X da questão. Faz a conta agora. 43 semanas, 60%, quanto que vai dar? 25,8, né? Então, vamos colocar aqui 25,8. Né? Se deu 25,8 e eu tenho 43 semanas, aqui vai me sobrar 17,2 semanas. Puta, número quebrado é um saco, né? Por que o número quebrado é um saco? Porque você não pode quebrar a semana, né? Não tem como você pode arredondar, mas para que lado que eu vou arredondar? Eu arredondo na base ou eu arredondo na específica? Arredondo. Então, exatamente. É aí que entra um pouco daquilo que você entende como sendo necessário para o seu aluno, para o seu atleta. Porque imagine o seguinte: se eu entendo que ele precisa de mais base, o que eu faço? Eu arredondo lá o 25 para 26 e a fase específica fica com 17. Agora, se eu acho que a fase específica ela acaba sendo mais importante, aqui o que eu acabo fazendo? Eu acabo fazendo
25 semanas na base e jogo 18 na específica, certo? Então é esse jogo que você vai ter que procurar fazer, mais ou menos a respeito de como que vai ser essa divisão, essa estruturação do treinamento, beleza? No nosso caso aqui, a gente acha que o nosso indivíduo vai precisar mais de base ou mais específica? Hã? Vamos colocar mais base? Então a gente coloca lá. Ai, cara, mala não. Exatamente. Vamos montar a periodização do Iago e daí a gente faz ela na prática depois com ele. Super concordo. Acho justo. Eu lembro uma vez que eu fiz essa brincadeira com o pessoal da sala de aula, só que ao invés de pegar um aluno da sala, eu me coloquei como exemplo. Falei, vou correr um evento no final do ano, São Silvestre no final do ano, e preciso que vocês montem uma periodização para mim e tal. E a gente já estava naquela questão dos microciclos, o que fazer a cada semana, o que fazer a cada dia. E assim, o que acabou sendo muito engraçado foi que o pessoal da sala me adorava, né? Porque eles colocaram o treino todos os dias em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Então tinha dia que eu corria de manhã, fazia aula de zumba à noite e aula de zumba à tarde e pilates à noite. Falei, tá, e qual a relação do zumba, né? Da aula de zumba com a corrida, com o meu objetivo? Ah, é para você relaxar, professor. Daí você faz pilates à noite. E daí no outro dia de manhã era musculação. Então umas coisas meio loucas, meio absurdas que o pessoal fez. Que me deixou assustado, né? Não sei se o pessoal tinha bronca de mim ou se eles fizeram mesmo na brincadeira, né? Então a hora que eu tenho aqui 25 semanas de divisão na base e 18 semanas na específica, eu tenho que pegar e dividir então aqui ó, o período. Ó. Então eu conto aqui 25, vai dar aqui lá na semana 28, né? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 lá. Final da 27 e início da 28. Então eu tenho que pegar. Ih, lá, deu errado aqui. Eu tenho que pegar e delimitar esse espaço aqui. Ih, lá, coloquei errado aqui. Tá meio devagar o computador hoje. O computador tá cansado de mim, cara do céu. Até ele. Ó, agora que legal. Agora ele apagou tudo. Deixar de quarentena. Acho que não dá. Culpa do Massari. Massari que não dá folga pra gente. Então aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho minha fase de preparação de base, minha fase básica, né? Minha fase de base, minha fase geral. E aqui eu vou ter minha fase de preparação específica.
certo? Vamos centralizar a corujinha. Se aqui eu tenho minha fase geral, minha fase específica, aqui eu vou ter minha fase competitiva. Tranquilo até aí, né? Ok. De boa, sossegadinho. Ou seja, eu montei aqui a minha preparação, né? O meu planejamento, já pensando no que seria, o que vai ser realizado dentro do meu macrociclo, ou seja, a divisão das fases, a divisão dos períodos. Aí agora que começa a fase divertida, né, a parte divertida, que é a estruturação dos mesociclos, né? Então eu tenho que vir aqui de novo, dividir a, a minha tabela, né, nos espaços que eu vou ter de estruturação, os espaços disponíveis para a estruturação dos mesociclos. Vamos colocar aqui de outra cor. Colocamos aqui em verde. Beleza. Então tá dividido aqui os meus espaços onde eu vou conseguir estruturar, onde eu tenho que estruturar os meus mesociclos. Beleza? Aí, qual que é, o pulo do gato? Qual que é o segredo do negócio e que muitas vezes o pessoalzinho sofre um pouco? Eu tenho que pegar aqui, por exemplo, em 25 semanas, o que acaba sendo mais fácil para mim? Né? Fica mais fácil eu trabalhar com mesociclos de 3, 4 ou 5 semanas? Pensa assim, ó, eu tenho que procurar fazer com que a divisão das semanas de treino elas sejam equilibradas na divisão dos mesociclos. Por que eu digo isso? Porque a gente vai ter, né, deixa eu ver se aparece para vocês aqui a outra tela. Eu tenho que compartilhar aqui a outra tela agora. Um minutinho só. A gente vai ter o mesociclo possuindo de 3 a 5 semanas, certo? Isso é o que diz a metodologia, certo? Então, eu posso trabalhar com mesociclos que vão ter 3 semanas, ou seja, 3 microciclos. Eu vou ter mesociclos que vão ter 4 semanas, ou eu vou ter mesociclos que vão ter 5 semanas, certo? Não mais do que isso, beleza? Então, a hora que a gente vai lá para o nosso exemplo, em que a gente tem na base 25 semanas, é preferível eu trabalhar com 3 semanas, com 4 semanas ou com 5 semanas para manter uma divisão mais homogênea desses mesociclos. 5 semanas, né? Então, a gente volta para a nossa tabela, né? E ao voltar para a nossa tabela, a gente pega e começa a distribuir, então, essas semanas, beleza? Deixa eu aumentar aqui. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5.
aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Põe a outra aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Põe a outra aqui. E põe aqui, ó. Ficou divididinha aqui a minha base, bonitinha, com 1, 2, 3, 4, 5 mesociclos, beleza? Tá sim. Eita porra. Deixa eu refazer então aqui. Só pra você ou que não tava aparecendo ou pra ninguém? Dá tchauzinho, Jéssica. Já foi. Aí, ó. Ah, entrou. Foi um delay aí, coisinha mínima. A Kate tá atacada hoje. Só que assim, vai. A ideia não é manter um equilíbrio. Se eu comecei com 5 semanas, o que é o ideal eu fazer na minha fase específica? 5 semanas, mas a hora que eu pego 18 semanas lá, não vai dar 5 semanas redondo, né? Se eu pego 18 e divido por 5, vai dar 3,6 semanas. Ei, inferno. Hã? Não ia dar também. Não ia dar também. Daria para trabalhar, por exemplo, com 3 semanas, né? É sempre mais fácil trabalhar com números pares, mas imagine o seguinte, se não dá número par, você tem que dar um jeito, né? E- É, vamos fazer. Vou começar essa semana, não, não vai não. Quando que é a competição? Competição dia tal, não, não vai ser essa então, pode escolher outra. É, vamos imaginar o seguinte, então vamos manter lá as 5 semanas, uma das 3, 4, 5. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. E me ficou aqui no finalzinho aqui, ó. é, 3 semanas seguido aqui de 4, certo? Então me sobraram aqui 7 semanas antes da competição. Isso traz algum problema para mim? Em teoria nem tanto. Em teoria nem tanto, certo? Isso aqui você pode amenizar, por exemplo, e trazendo isso aqui para cá e trabalhando, por exemplo, 2 semanas, dois mesociclos com 5 semanas e dois mesociclos com 4 semanas. Não vai interferir em nada no desenrolar do negócio, no desenvolvimento do negócio, certo? Então, muitas vezes esses ajustes eles são possíveis de serem feitos, né? Ou às vezes eu pego e decido, por exemplo, dentro da minha fase competitiva, dentro do meu período de competição, ao invés de trabalhar com 4 semanas, eu resolvo trabalhar com 5. Ou eu resolvo trabalhar com 3. Eu encurto isso aqui e aí venho trabalhando daí com 5 semanas e um último mesociclo de 4. E aí venho para 3 aqui. Então, isso aqui acaba sendo uma escolha, por exemplo, da equipe, né, de preparação física ou do próprio preparador físico. Ele vai se basear no quê? No feedback, naquilo que ele está observando, naquilo que ele está vendo, que é a forma como está sendo o desenvolvimento do indivíduo na sequência do planejamento global. Beleza? Então, a hora que você consegue fazer essa distribuição, qual que acaba sendo agora, por exemplo, o segredo do negócio? É você começar a distribuir os mesociclos, certo?
Então, vamos imaginar, o nosso exemplo de hoje acaba sendo um atleta iniciante, certo? Se é uma pessoa iniciante, o que acaba sendo importantíssimo? A gente trabalhar com o mesociclo de incorporação, certo? Por que eu falo trabalhar com o mesociclo de incorporação? Porque, como o próprio Iago falou, ele é o cara do vôlei. Ele vai começar agora na corrida. Então, essas primeiras 5 semanas vai ser de uma readaptação a um universo novo de treinamento para ele, que é o universo da corrida. Se a gente pegar, por exemplo, uma outra pessoa, a gente pegar o Adriano, que já corre, não faz sentido nenhum eu começar a minha periodização com um mesociclo de incorporação para ele. Né? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir meu período de base com ele, porque ele já tem uma base pré-estabelecida de treinamento, e vou trabalhar um pouco mais a parte específica. Então acaba existindo um pouco daquilo que a gente comentou na aula passada, na inversão dessa relação 60-40, mais tempo de base, menos de específico. Para ele acaba sendo o contrário, eu começo a trabalhar menos base, porque essa base já está pré-estabelecida, e eu dou uma ênfase no específico. Se o Iago pega gosto pela prática e no ano que vem, no novo ciclo de treinamento, ele fala, não, eu vou continuar correndo, eu não vou começar com a mesma quantidade de base e eu também não vou iniciar a minha base com uma incorporação. Eu já vou entrar com o mesociclo básico, certo? No nosso caso aqui, básico 1. Então aí eu pego e coloco aqui aquilo que eu entendo como sendo o mesociclo básico 1. Beleza? Eu. Você mexe daí na questão dos volumes e das intensidades. Aí você vai trabalhar 2 microciclos. Né? Para eu perceber que ele realmente desponta, eu vou precisar ir pelo menos umas 4, 5 semanas, que é essa incorporação. A hora que eu vi nessa primeira incorporação, que é aquele momento em que eu vou ver como que ele responde àquilo que eu programei, isso vai servir de base para mim para as semanas seguintes. Então, tem uma ideia básica mais ou menos do que vai ser feito, mas a questão das cargas, elas são flexíveis. Eu posso modificar elas a todo momento. Né? Então, se eu programo, por exemplo, um estímulo de choque no básico 1 e eu percebo que essa semana de choque para ele foi muito fácil, ele vai para uma recuperação um pouco mais curta, mas que o volume e a intensidade dessa recuperação acaba sendo um pouco maior em relação àquilo que previamente estava programado, pois o desgaste que eu esperava ter obtido no choque não foi tão grande. Aí no meu básico 2, a hora que ele vai ter novamente uma nova semana de choque, aí ele vai falar pra mim, porra, cara, o que aconteceu com você? Né? Eu vou falar, então, cara, eu descobri como que você, qual é que é a sua. Eu vou reajustar isso aqui pra gente chegar dentro daquilo que é o ideal para você, né? Então, esses básicos, eles dependem fundamentalmente dos feedbacks, da análise e reanálise dos resultados que são obtidos treino a treino, beleza? Então, ele tem aqui a incorporação, 3 básicos. Aqui eu não tenho uma mudança de fase, eu não estou saindo de uma fase de base e indo para uma fase específica. Quem que vai surgir aqui, que eu comentei com vocês na aula passada, como sendo o principal mesociclo finalizador de uma fase de treinamento? Exatamente. Então tem aqui o estabilizador. Certo? Esse estabilizador ele surge no final da fase de base. Por quê? No início da fase de base, eu vou ter quem? Um
uma nova forma de trabalhar as relações de carga e volume, e dependendo da modalidade, eu vou ter aqui um aumento na intensidade das ações, né? Eu vou ter uma inversão. Se na fase de base eu vou estar trabalhando muito mais volume, na hora que eu vou para a fase específica, a minha ênfase vai acabar sendo na questão da intensidade. Então eu vou entrar com um mesociclo de controle, beleza? Então eu tenho lá incorporação, básico, 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 estabilizador, o controle. O estabilizador ele não vai surgir também no final da fase específica? Então o que eu faço? Eu já trago ele aqui, ó. Já encaixo ele aqui. Vou ter aqui o estabilizador. O que sobra para mim? 2 espaços em que eu coloco mais 2 básicos. Que no nosso caso aqui acaba sendo o básico 4. E básico 5. Beleza? Então, dessa forma eu finalizo o que seria o meu período de preparação, né? No que diz respeito à minha fase de base geral, o que seria a minha fase específica, certo? Eu sei que aqui na semana 50 eu tenho a minha competição. O que eu vou fazer nessa semana aqui? Eu vou ter o meu mesociclo pré-competitivo. Aí eu encaixo ele aqui, ó. Ó, que bonitinho. Então com isso a gente acaba tendo meio que a visualização dentro de um exemplo concreto daquilo que foi visto na aula passada. O que a gente vai fazer na próxima aula, o que a gente vai fazer na próxima semana? A gente vai entender daí o que seriam esses mesociclos de incorporação, básico, estabilizador, controle, estabilizador, pré-competitivo, o que pode ser feito em cada um deles, e daí o que seriam os microciclos, né? O microciclo ordinário, o microciclo de choque, o microciclo de recuperação, ou o microciclo de incorporação, como que eles vão se encaixar dentro dessa tabela. Então eu vou salvar essa tabela e mando para vocês, né? Aí vocês conseguem ter ela guardadinha aí, bonitinha, para daí a gente retomar ela na próxima semana. Feito? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou mandar pelo e-mail. Eu acho que funcionou, né? Todo mundo recebeu essa tabela por e-mail, não recebeu? Então, eu mando ela pelo e-mail mesmo. Eu acho que tá funcionando legal. E aí, a hora que a gente tiver ela inteirinha pronta, aí a gente coloca na plataforma do Saga, põe na área do aluno, manda por e-mail para vocês também, não tem problema nenhum. Beleza? Mais alguma coisa? Eu? Quem? Quem tá falando? Fale. Isso. Ah, então, isso aí você pode fazer ele pelo Excel, né? Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui um modelo de periodização. A metodologia utilizada é outra, ela é parecida, só que é diferente, né? Mas ela é feita no Excel, né? E aí é um negócio de doido. É, aquela que eu mostro para vocês, ela acaba sendo mais fácil para aprendizado, para visualização, para entendimento das coisas. E daí você pode
inventar, né? Você pode criar. Então você pega aqui, por exemplo, nessa planilha, a distribuição dos meses, dos períodos, das fases, dos mesociclos, das semanas, dos microciclos, né? Aí tem a questão das capacidades físicas aqui, ó. Aqui você tem essa importância de separar, por exemplo, e enumerar o que acaba sendo importante e o que é de segundo plano, né, dentro da preparação física. Então você pega, quanto mais alto o número, mais importante é essa capacidade física de ser trabalhada, quanto menor o número, menor a importância dela nesse momento da periodização. Aqui já tem um controle quantitativo, que são o tempo, a duração do que vai ser feito em cada um dos estímulos, né? Numa outra aba aqui, a gente vai acabar vendo a questão dos microciclos, ou seja, o que é feito em cada dia de treino, né? Então, numa segunda-feira o que eu faço, numa terça-feira o que eu faço, numa quarta-feira o que eu faço, com os cálculos do volume, as intensidades, tudo, todas distribuídas. E assim, essa daqui eu acho que é de 40 e poucas semanas, ela fica mais ou menos desse tamanho, né? Ela vai embora. É pouca coisa, né? Então, se a gente for aqui nessa semaninha aqui, vamos ver lá quando é que acaba isso aqui. A semana 34, ó. Semana 34. Então, é claro que eu acho que seria muito precoce eu querer cobrar de vocês nesse semestre isso aqui. Essa periodização ela foi feita num curso de pós-graduação, né? Então, você tem muito mais tempo para trabalhar, ou seja, é uma pós-graduação em periodização do treinamento, ou seja, você teve muito mais tempo para trabalho, para desenvolvimento disso. No nosso caso, no nosso caso aqui, a gente vai ter o quê? 2 meses, né? Um mês e pouco para trabalhar a questão da periodização, porque a gente entende que é importante alguns aspectos teóricos é, é, prévios para conseguir compreender um pouco a respeito da importância do treinamento esportivo e tal. Bonitinho. Então, essa tabelinha que eu envio para vocês, eu peguei ela no livro do Dantas, mais ou menos a ideia dela, e a partir da ideia dela eu criei esse modelo que a gente usa em aula. Então, é meio que compartilhado, né? Um pouco de chupinho do livro do Dantas e um pouco de imaginação minha mesmo. Falei. Oi, pode falar. Então, essa unidade, se a gente for entrar lá nas unidades, deixa eu voltar lá na- no quadro das unidades, cadê? Não apareceu aqui para mim. O que vai acontecer com relação às unidades? Não existe uma unidade específica trabalhando a respeito de periodização de treinamento, né? Esse que acaba sendo um problema. Então, quando eu coloquei aqui, por exemplo, treinamento de longo prazo, métodos de treinamento de resistência, essa unidade 4 aqui está errada, tá? Eu selecionei um link para uma coisa e acabou entrando em outra, né? Porque aqui está falando da importância do ensino, da aprendizagem no respeito às faixas etárias, as questões do desenvolvimento biológico, desenvolvimento cronológico. Na verdade, era uma coisa que eu separei lá para futsal e acabou entrando aqui em treinamento. Então, eu vou colocar uma outra unidade aqui. Essas unidades que surgem, elas surgem mais com uma ideia de compreensão maior do que pode ser feito num treinamento de longo prazo ou com relação à resistência. Se eu não me engano, aqui eu tinha colocado alguma coisa relacionada à velocidade, eu tinha separado alguma coisa relacionada à velocidade ou força. Não lembro se era ou força ou velocidade. Para
na hora que nós formos estruturar os microciclos. Então, quando eu penso, por exemplo, num trabalho de resistência para o IAGO na periodização que nós estamos fazendo, então eu tenho que trabalhar a resistência. Quais são os métodos de desenvolvimento da resistência? Ele vai ter que desenvolver velocidade. Quais são as formas de desenvolvimento de velocidade? Quais são as formas de trabalho de força? Se eu não me engano, acho que foi velocidade, porque quando eu estava pesquisando, eu falei, poxa, eu não vou colocar força, porque eu tenho quase certeza absoluta que o Fábio Gianola está trabalhando mais com eles, esse trabalho de força em academia, por exemplo. Então, o entendimento de base de força, principalmente no que diz respeito a um trabalho de musculação, eles já estão tendo com o Fábio. Então eu vou estar meio que repetindo aquilo que ele já vai estar falando. Então a ideia minha é mostrar dentro dessas unidades de aprendizagem aquilo que vai auxiliar na estruturação dos microciclos dentro da periodização. Beleza? Certo. Então, feito isso, a gente vai parando por aqui, né, para não ficar se aprofundando demais e ao se aprofundar demais, muitas vezes a gente acaba morrendo afogado. A gente vai com calma para que ocorra o entendimento da melhor maneira possível. Se pintar dúvidas, não hesite em mandar e-mail, de tentar chamar a gente aqui, bonitinho. E aí a gente vai seguindo com as nossas aulas online, certo, povo? Fica assim. A gente vai fazer agora, como eu já cheguei a comentar, as nossas lives sempre nos horários de aula, né? Então, para vocês que é depois do intervalo a aula, então a hora que acaba o intervalo a gente já começa a live. Ok? Fica assim então. Abraço para vocês. Até mais. Até a próxima semana. E se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.